E eu vou começar a aula agora, tá? Quem for entrando eu vou mandando os salves. Bom, começando a aula aqui, eu quero só agradecer a presença de todo mundo, né? Da Alice, da Liv, da Sofia, da Veiga, da Vampira e quem for entrando, tá? Pra gente dar continuidade à nossa aula, eu vou precisar utilizar um arquivo, né? Pra gente se aprofundar um pouquinho mais no PBR, tá? E o arquivo tá aqui, foi um arquivo que eu preparei que é uma lâmpada bem simples, né? Uma lâmpada simples. Já tá aberto o Blender aqui, né? Burrão. E tá aí para baixar, quem quiser utilizar esse arquivo também, tá de donativo, né? Enfim, essa aqui é uma lâmpada, tá? Se vocês forem ver, essa lâmpada ela tem parte externa e parte interna, o circuito, né? Tipo, obviamente foi tentado modelado de uma forma que pareça uma lâmpada real, mas obviamente falta muito mais coisa aqui. Eu vou utilizar isso aqui pra gente poder fazer PBR, tá? Nas últimas aulas aqui eu comecei a falar, a gente tá falando sobre textura, né? A abertura de mapa, né? Mapeamento, materiais, e agora a gente entrou em PBR, né? E da última aula eu ensinei como utilizar um PBR do site que a gente também tem aqui no link, né? Que é o ambiente PG. Tá. E aqui, para essa aula, a gente vai precisar de uma coisa chamada HDRI, tá? HDRI são luz externa. Imagina que isso seria uma skybox que vai refletir a luz que você vai utilizar no seu projeto, tá? Deixa eu ver quem entrou. Quem entrou foi o Dimitri. Seja muito bem-vindo, Dimitri. Então aqui eu vou baixar um HDRI, tá? E eu vou baixar um HDRI alguma coisa relacionada. Esse aqui eu acho que é espaço sideral. Bonito esse aqui, hein? Posso usar para uma próxima. Mas eu queria alguma coisa mais relacionada a estúdio ou alguma coisa interna. Bom, se não tiver o HDRI legal aqui, HDRI, Tune. Eu sei que aqui também nos links tem o Polyhaven. O Polyhaven também tem os HDRI muito bom, tá? Polyhaven aqui, textura HDRI. Beleza. HDRI, eu já utilizei bastante esses HDRI, né? Tipo, para essas minhas coisas. Tem um aqui que eu gosto bastante, esse aqui de estúdio é muito bom. Eu vou baixar ele, tá? Eu vou baixar esse HDRI. Beleza. Ele vem num formato .xr, que é assim mesmo. Beleza, eu já baixei essa imagem aqui em, sei lá, 4K. E a gente vai utilizar para os nossos projetos aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui em Shading, tá? Reparem que aqui no Shading a gente já tem um HDRI de uma floresta, né? Tipo, meio borrada. Você vê que é um bosque, uma floresta, mas esse HDRI é um HDRI padrão do Blender, tá? Tipo, ele é default, ele é ruim, esse HDRI. Só que ele só tá no pré-visualização, porque no render aqui não tem HDRI nenhum, tá? Deixa eu ver se meu render tá Cycles, tá? Cycles. E eu vou ensinar como a gente coloca um HDRI aqui, tá? Bom, primeiramente, para você colocar um HDRI, você precisa... Eu só tô arrumando aqui a janela, tá? Você precisa trocar aqui de objeto para Word. Quando você colocar aqui no Word, você vai vir para a configuração do background. Ó, eu tava aqui em Object, né? Que é o material da minha lâmpada. Eu troquei para Word. Quando eu troquei aqui, apareceu o background e a cor do background ali do fundo, ó, tá vendo? Se eu aumentar a cor, vai aparecer luz ali, tá? Isso fica bem ruim para mim, né? Aqui você coloca o background que você quiser. Então aqui é o controle do background, tá? E como é que eu faço para colocar um HDRI aqui? Tá, eu vou clicar aqui nessa bolinha aqui, vocês estão vendo que é essa bolinha aqui do mundo? Aqui eu vou clicar aqui... Basic Color, Environment, beleza, aqui
Nessa bolinha aqui, eu vou clicar aqui nessa parte que tá Base Color, que eu posso trocar, né? Eu vou colocar um Environment Texture. Textura é Environment, né? E eu vou adicionar aquela textura ali que eu baixei, tá? Que é download, essa aqui. Beleza, era pra ter trocado, não trocou, por quê? Porque, enfim, tá no render, Tá, ok, beleza. Tá, não, eu troco. Nossa, eu coloquei no material. Nossa, que burrice. Caralho, que burrada. Ó, não é nessa bolinha aqui não, essa aqui é a bolinha do material, tá? Esquece, é a bolinha aqui do Word, ó. Eu confundi as bolinhas. Essa bolinha aqui, tá? Você vai clicar aqui no amarelinho, aí você vai colocar Environment Texture e você vai colocar o seu HDRI. Você viu que ficou rosa? Aí você coloca o HDRI que você baixou lá, tá? Quando você colocar o HDRI que você baixou, ele vai pegar no plano de fundo do meu projeto, tá vendo? Que ele está simulando agora a luz a luz desse estúdio, né? Mas o que acontece aqui, ó? Olha como é que ele tá grandão, ele tá bem feio, né? A gente vai ter que dar uma controlada nesse HDRI, tá? Então é a mesma base pra gente mexer na textura. Eu vou colocar um coordenada, que é as duas padrão, né? E um mapping, que faz o controle da textura, que tá invertido, né? É assim, ó. É coordenada aqui e o mapping. Quando eu fizer isso não vai acontecer nada, mas eu coloquei aqui um controle. E a gente só vai mexer em locação, tá? A gente não vai mexer em rotação nem na escala, é só nessa primeira aqui de cima, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou meio que dar uma afastadinha. Deixa eu ver como é que tá, tá muito grande. Muito grande. Aí, aqui eu acho que tá bom assim, né? Beleza. Mais ou menos. Tá muito longe. Então se você mexe um pouquinho ele vai muito. E sobe aqui e desce. Então basicamente para você mexer no HDRI é só nessas três de cima aqui. Então beleza, tem esse HDRI. O que acontece? O HDRI ele vai simular a luz dessa textura aqui que é em loop. No caso tem vindo uma luz dali. Ela tá pegando aqui e tá refletindo atrás também, ó. Tem uma luz em cima também forte que tá pegando aqui. Então o HDRI ele simula a luz do mundo, tá? Eu vou pegar um outro HDRI aqui, deixa eu só ver quem entrou. Vou mandar... É o Dilas, seja muito bem-vindo, Dilas. Eu vou pegar um outro HDRI, tá? Vou pegar um HDRI urbano, estúdio, noite. Aqui são só interiores, né? Que é alguma coisa... Vamos ver aqui. Polyhaven tem alguma coisa legal aqui. Espaço, esse aqui que eu tinha gostado. Ó, repare que esse HDRI ele tem roxo e verde, né? Então, se eu baixar essa textura em 4K... Beleza, baixou, o nome dela é Night, alguma coisa. Eu vou colocar aqui agora. Night. A luz que era branca passou a ser uma luz mais escura, né? Porque, enfim, não tem tanto ponto de luz aqui. E não iluminou bem. Por mais que seja bonito esse HDRI, ele não iluminou bem, tá? Não gostei desse resultado. Vamos ver outro. Outro que é mais claro. Deixa eu ver. Esse aqui, tipo uma luz de pôr do sol. Vamos ver esse aqui. Como é que ele vai ficar. Beleza. Esse aqui vai ser o último que eu vou testar, tá? Morning, tá? Vou vir aqui, vou colocar o morning. Tá, mudou, você viu que a luz também mudou e já deu uma cara bem melhor aqui para iluminação, tá? A gente pode mexer também na intensidade aqui, ó, tá? A gente pode esticar ou diminuir. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, tá? Então aqui, da mesma forma que a gente faz controle da textura, a gente também consegue controlar o HDRI, tá? Então o HDRI ele é excepcional para você não ficar posicionando o sol, enfim, você já pega a luz do sol que já tá vindo de lá, ó, que tá batendo aqui, ele já tá simulando, tá? Tipo uma luz real do ambiente, né? Então se o ambiente é mais verde, vai espalhar mais o verde por cima da sua
do seu objeto e você tem, tipo, já uma imagem um pouquinho mais realista que a gente teria se fizesse sem nada, né? O HDRI ele serve exatamente para isso, tá? Beleza. Eu vou voltar aqui para o modo objeto, tá? E essa lâmpada, ela tá separada em várias coisas, tá? A gente vai ter... a gente vai ter alumínio e vidro, né? Eu acho que essa... beleza, alumínio e vidro, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo branco. Branco. Aqui também eu vou colocar tudo branco. Eu vou colocar... plástico, eu vou deletar isso aqui. Beleza. Ok. Temos aqui uma lâmpada. Um PBR que eu vou ensinar vocês a utilizar é um PBR de vidro, tá? E eu também queria falar só um pouquinho mais sobre o PBR, tá? Mas eu vou ter que colocar aqui para poder explicar um pouquinho melhor. Voltar para cá. Tá. A gente tem o nome chamado PBR, tá? O PBR, imagine que eles são camadas, tá? A primeira camada a gente chama de albedo, tá? Albedo. Albedo, ele nada mais é que uma camada sem nada, basicamente. Ele é uma camada lisa, tá? Ou pode ser uma cor sólida, tipo o albedo disso daqui é azul sólido. Ou ele pode ter uma imagem, o albedo pode ser uma imagem, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, metal. O albedo pode ser essa imagem aqui, tá? Não tem nada aqui, não tem metalicidade, não tem normal e não tem roughness, né? Tipo, não tem nada. Quando você não tem nada, tipo assim, nada, é chamada de albedo ou cor base, tá? Eu sempre chamei de base, mas vocês sempre vão encontrar essa referência como albedo, tá? Então, esse nome estranho, albedo, é quando a textura não tem nenhum PBR aplicado, é só uma imagem, tá? Que ela tem swing, né? Que ela se conecta, né? Que ela é infinita, chamada de albedo, tá? Aí depois a gente vem os PBRs, né? Primeiramente o PBR é o normal, né? Normal. Ele faz relevos, né? Que ele faz tipo aquelas ondulação, tipo... O normal serve para fazer ondulação e micro detalhes que a gente não conseguiria fazer em superfícies lisas sem deformar muito ela, né? Então a gente tem o normal. Depois do normal a gente tem mais uma camada que é chamada de rough, né? Que é rugosidade. A rugosidade ela deixa a coisa ou mais definição, ou mais borrado. Porque a gente vai ter superfície definida ásperas e superfícies definidas borrada que refletem. E depois a gente tem a metalicidade, que é o metal, né? Que também faz uma espécie de reflexão, tá? E essas aqui são as bases do PBR que a gente também aprendeu na aula passada. E eu só não expliquei o ambiente oclusal, o AO, porque o AO ele é gerado pela luz local, né? A luz que entra, né? Ela vai criar o AO, que é isso a sombra sendo espalhada pela superfície, tá? E que é isso que a gente está fazendo aqui, colocando o HDRI, tá? Então isso daqui é o básico sobre o PBR, tá? Obviamente vai ter muito mais coisas em PBR que eu vou montar essa lâmpada com o PBR de vidro e transparência e PBR de emissão de luz, tá? Então a gente vai fazer uma lâmpada, por isso que a gente tem uma lâmpada aqui, tá? A lâmpada ela vai servir para a gente poder fazer um PBR legal. Bom, primeiramente, né, eu vou dar um Shift H aqui para Alt H, né, para voltar aqui. O vidro, né? Deixa eu ver se tá pegando o vidro. Pera aí, aqui, né? Vidro 2, ó que cagada. Ele tem que ser... foda-se, eu vou deletar todo esse material, vou criar um do zero. Um material para tudo, que isso aqui vai ser alumínio, tá? E eu vou criar um material aqui, novo,
New Assignment só para a lâmpada que a gente vai fazer a reflexão, tá? A transparência. Beleza. Quando a gente cria o material aqui, não precisa de muito esforço para poder fazer uma coisa transparente, tá? A gente clica aqui e basicamente vai ter uma imagem de, sei lá, uma opção de glass aqui, peraí, é aqui, né? É glass BSD. Quando eu puxar esse glass BSD, isso aqui basicamente virou um vidro, tá dando LUAD no PBR, né? Porque é pesado. Tá. Beleza, é isso que aconteceu, tá? Então, eu troquei aqui para glass, tá? E aconteceu exatamente isso, tá? Então, o nosso glass aqui a gente vai ter o Roughness, né? Que eu falei, quanto menos Roughness a gente tem, mais áspero fica. Quanto mais áspero, mais reflexivo ele vai ficar. Então, ele está refletindo essa floresta que tem atrás, né? Que é padrão dessa imagem. Mas se eu trocar aqui por coisa, ele vai refletir, tá? O nosso ambiente aqui, né? Tipo assim, ele está refletindo, na verdade ele está refratando. Ele está entrando a luz e refratando na reflexão, né? Então você está vendo aqui, ó, que isso aqui está refratado de certa forma. E o que é uma refratação? É que quando uma luz entra, em vez de ela passar diretamente, ela tem uma distorção. Essa distorção geralmente é feita por líquidos ou por superfícies assim da lâmpada, ela refrata também. Então o líquido refrata a luz, tipo, ela distorce o que está ali dentro, tá? Então, para a gente ter uma imagem realista, a gente tem que saber utilizar esse PBR, tá? Esse PBR não dá para ver dessa forma, tá? Porque essa daqui é uma forma, nessa visualização, é uma forma crua. Quando você troca por Circles, ele pega o PBR real da coisa. Então, não precisa muito esforço. Aqui, se você mexe um pouquinho, ó, você deixa mais opaco. A lâmpada, ela é bem transparente, tá? Mais ou menos assim. Se eu aumentar aqui, ó, ele vai ficar um espelho, né, o IOR. E se eu diminuir, ele fica totalmente transparente. Mas se fica totalmente transparente, ele desaparece, fica feio. Tem que deixar mais ou menos do que seria uma lâmpada, tá? Então, esse PBR de vidro é super simples de colocar. Só fica visível nos Circles depois que você faz a renderização, tá? Deixa eu ver que vocês estão falando. Dúvidas? O Roughness não liga no nodes com cores corretas, né, Lu? Então, o Roughness foi exatamente isso que eu falei. O Roughness é rugosidade. Se você deixar a rugosidade 0, ele fica áspero, não tem borrão. Se você aumentar o borrão, ele vai começar ficando opaco, né? Ele não tem cor basicamente, o Roughness. Ele é cinza ou preto. Ele vai do branco ou preto, alguma fita assim, mas não tem cor, né? Posso colocar cor aqui também no vidro, tá? Mas não fica legal, né? Vou deixar enfim, o branco. Era para ficar branco isso aqui. RGB. Enfim, eu caguei aqui. Então, mas enfim, eu vou deletar esse material. Esse material de metal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele cinza, que mais ou menos o metal é cinza mesmo, tá? E aqui nesse Principled BSDF, esqueci o nome dessa bagaça. Eu vou aumentar a metalicidade daqui para ficar com uma cara de alumínio mesmo, tá? Então, esse rolezinho aqui, tá? Se eu diminuir o Roughness aqui, ele vai ficar com cara de alumínio. Só parar de renderizar, né? Então, se eu brincar com metalicidade e Roughness, ele vai ficar mais iluminado. Aqui fica tipo um vidro, né? Fica tipo feio, um espelho. Mais ou menos dessa forma que seria um alumínio normal, né? Beleza, eu vou pegar toda essa parte aqui de lâmpada, tá? Tá vendo que eu não tô colocando nada, não tô ligando nada. Eu tô só mexendo aqui nos valores. E é exatamente isso que a gente vai fazer para poder fazer a lâmpada. A gente não vai colocar imagem, a gente não vai baixar a imagem de lâmpada. A gente vai fazer tipo assim, no pelo, né? Então, beleza, eu vou colocar um material em New e eu vou assegmentar. Quando ele assegmentou, ele vai ficar branco, tá? O albedo dele tá branco. Mas aqui, em vez de Principled BSDF, eu vou trocar para Glass, tá? Você vai ver que essa caixinha aqui vai trocar, ó. Pá, trocou.
Então isso aqui já virou um vidro, tá? Eu até consigo ver já, tá vendo? Por dentro. Mas se eu diminuir aqui, fica mais transparente. Beleza? Então é mais ou menos isso aqui que eu queria da minha lâmpada. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui. Mais. Mais ou menos isso aqui que é a minha lâmpada. Ela tá refratando ali, vocês estão vendo as montanhas sendo refratadas e tal. Minha lâmpada já tá aí, né? Mas o que que acontece? Existe esse metalzinho aqui, tá? Que na lâmpada ele superaquece e ele ilumina, né? Que isso aqui eu acho que nem é um metal, é tipo um tubinho que passa um gás, uma brisa assim. E eu vou segmentar outro material nele, tá? Pra gente ver o que eu vou fazer. Tá? Esse material aqui eu vou colocar uma luz amarela, uma cor amarela na real, né? E aqui é especular. Eu acho que não vai ter emissão aqui não, hein? Emissão. Tá. F3 emission. Tá. Existe um negócio que é chamado de emissão, tá? Não tem emissão ali, deixa eu ler. Filamento de tungstênio. Obrigado, Dylan. É um filamento de tungstênio que ele ilumina, né? Ele superaquece e ilumina o rolê todo. Tá? Então é isso aqui. Tá. A emissão ela é verde, tá? Ela ligaria basicamente aqui na superfície direto, né? Então aqui ó, emissão verde, ela já liga aqui na superfície. Eu nem precisava daquele BBSD antes, tá? Eu deletei e aqui quanto mais força eu colocar, mais ele vai iluminar, né? Assim, mais força, aqui ele tá irradiando luz, né? Pode parecer que não, mas ele tá irradiando luz. Aqui como que eu tô com um HDRI, né? O HDRI, a lâmpada ligada no sol não vai ter muita potência, tá ligado? Você vai ver ela que tá ligada, só que ela não vai estar iluminando porque a luz do sol é muito mais forte. O HDRI também simula isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse HDRI só para poder ver, né? Tá, desliguei. Então ele tá dando um render aí da luz, né? Enfim, beleza, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui uma mesinha, tá? Eu vou criar uma mesa. Beleza. E cria a mesa, certo? Safe. Se eu colocar aqui no render, só vai dar pra ver o que a lâmpada tá iluminando, tá? E esses pontinhos que vocês estão vendo ficando branco é que ele tá tentando renderizar, ó. Ele tá renderizando e ele demora um tempo para poder renderizar a imagem, tá? Então, ó, tem que chegar a 1024, ele tá no 72, vou esperar um tempinho até ele dar um render total aqui, tá? Ele criar a imagem. Criou, tá? Mas então, faltou configuração para poder criar uma imagem da hora, né? Então, enfim, vamos lá, vamos tentar mexer aqui para eu melhorar essa situação, tá? A imagem na configuração do render fica aqui em render, tá? Quanto mais samples você colocar, mais definido vai ficar a imagem, tá? Se eu colocar 2K aqui, né, e dar o render novamente, ele vai começar a renderizar até chegar em 2K. E quanto mais K você coloca, menos granulado vai ficar, né? Esse granulado chama, ele tem um nome, né? Mas eu não sei se é isso, mas é denoise, tá? O nome desse granulado. A gente pode desligar esse granulado também, marcando a opçãozinha aqui denoise. Só marcar essa opção aqui, quando você colocar aqui não vai ter mais granulado. Ele vai tipo tentar simular, mas um pouquinho mais borrado, né? Então vamos esperar chegar no 2K aqui para ver como é que fica essa lâmpada. Tá, vai demorar uma cota, porque, enfim, tá tentando simular a imagem toda, né? Bom, beleza. Ele tentou simular, né?
Vocês estão vendo que não tem mais aquele granulado, mas ficou bem mal configurado. Isso aqui ficou uma bosta, né? Eu vou tirar o Denose. Beleza. E o que eu vou fazer aqui agora? Na minha lâmpada, eu vou pegar esse material aqui e eu vou colocar a emissão dele para 2000 e lá vai cacetada. Para ficar bem forte a luz, né? Que eu acho que 200 não é uma luz ok para uma lâmpada. Uma lâmpada é, sei lá, 1000, né? Acho que é 1000 de iluminação. Então a lâmpada é 1000. Então vamos ver. Opa, aqui. Ela vai iluminar e tá dando um render. Beleza. Exatamente isso. Ela está iluminando numa luz amarela, né? Que no caso ela teria que ser laranja, né? Mas eu posso colocar uma luz fria, uma luz azul também, tá? Beleza, eu vou deixar aqui porque eu vou para a parte final do vídeo que eu vou ensinar agora como que a gente tira uma fotografia, tá? Alguma dúvida até aqui sobre esses materiais? Porque basicamente a gente não colocou material, né? A gente basicamente só mexeu com o material que tinha lá. No máximo aqui eu coloquei uma emissão aqui que por aqui, né, que eu troquei para emissão e tá emitindo uma luz azul aqui agora, uma luz mais fria. É importante vocês entenderem esse tipo de material, tá? Tipo o glass e o emissão. O emissão vai emitir luz e o glass vai ou refratar, você mexendo no Roughness e no IOF, ou ele vai refratar ou ele vai refletir, né? Então a gente tem esses dois materiais aí que eu tava querendo trazer pra gente dar continuidade a essa parte do PBR, tá? Então, Tranquilo. beleza, eu vou colocar uma câmera. Se tá tranquilo, eu vou adicionar uma câmera aqui agora. Câmera, beleza, eu coloquei essa câmera aqui, tá? Eu posicionei. Quando eu apertar o 0 do teclado numérico, eu vou ver o que ela tá vendo. O que ela tá vendo é exatamente esse quadrado aqui que tá em torno, tá? Eu quero sair da câmera. Eu quero posicionar essa câmera para ela ficar como se fosse uma fotografia legal dessa coisa. Só que eu vou ter que posicionar isso aqui de alguma forma. Deixar um pouquinho mais afastado daqui. Quando eu colocar aqui no 0, se eu apertar G eu posso mexer ela. O R eu posso girar. Então meio que dou uma arrumada aqui na primeira pessoa. Só que eu não consigo afastar, né? Eu quero um pouquinho mais afastada para cá. Beleza, vamos ver como é que tá a visão dela. Tá ruim ainda, aqui tá ok. Beleza, com essa câmera aqui em vista, eu vou começar a renderizar essa luz azul, tá? Eu vou esperar dar o final de 2K aqui pra gente poder fazer uma foto disso daqui, tá? Lembrando que já coisou, mas tá feio. Não tá legal essa fotografia, né? Eu acho que eu vou ter que aumentar mais aqui em render. Os samples eu vou ter que aumentar para... Eu vou colocar 20k de samples. De nose, vou colocar... de nose. Nose, né? De nose não, tá ok. Eu coloquei aqui vamos ver se vai bugar meu PC. Ah, ficou pior. Ele foi bem mais rápido. Eu acho que esse aqui, quanto menos, melhor. Deixa eu ver. Aumentei o número de samples. Então, basicamente, era para ele não ficar tão pixelizado, né? Quanto mais samples você colocar ali, menos pixelizado ficaria. Ele demora para dar um render no começo, assim, né? Padrão. Coloquei 20k, então ele vai dar um render de 20k aí, né? Aí você sabe, pô, eu vou fazer um render, demora 5 horas. É exatamente isso aí que demora. E detalhe, se você mexer a câmera, dar tipo um Gzinho puxado ali, puxado aqui, ele vai começar a dar um render do zero, né? Então você tem que esperar para ver se o resultado é exatamente esse pra gente bater a foto. Tá em 300 e alguma coisa, 400 agora. Tá, beleza, vai ficar do resultado que eu quero, tá?
Esse LOAD aqui que ele tá dando é só uma pré-visualização, tá? Agora vem a paulada mesmo, tá? Eu vou colocar pra cá. Troquei. A paulada vem agora. Quando você apertar F12, ou você pode vir aqui na janelinha Render, tá? E aqui vai ter o Render Imagem, que é o F12, tá? Ele vai renderizar uma foto do primeiro frame, tá? Do frame esse aqui, tá? Ele vai renderizar a foto, mas ele vai renderizar da visão da câmera, tá? Então aqui em Render, ou apertando F12 direto, ele vai começar a dar um render da minha imagem, tá? Então a minha imagem é exatamente o que minha câmera está pegando. E ele vai dar o render de uma imagem de 151 MB, né? Ele vai puxar uma imagem de 151 MB, ele está tentando dar um render dessa imagem. Que ele faz um cálculo ali, mais ou menos, de quanto tempo vai dar. Mas eu acho que não chega, né? Não, ali é um cálculo, não bate. Então, tipo assim, tá falando que vai demorar 45 horas para fazer esse render. Então não tá certo. Não, 45 minutos. Não tá certo. Ou era 45 horas. E, tipo assim, não tem como saber. Eles têm que esperar. Aqui, aqui em cima, vocês estão vendo o sample, tá de 60 para 4K. Então tem que esperar bater 4K para a foto ficar pronta, né? E a gente tá dando um render. Obviamente que quanto mais luz, muito mais reflexão, refração, piriri pororó, mais pesado fica o nosso render, nossa fotografia. Mas aquelas imagens que você vê de manequim bonitão, vestindo a peça, você fala, nossa, como é que ele colocou um manequim bonito? É o render exatamente isso aqui que a pessoa está fazendo, né? Obviamente faz todo um trabalho externo de iluminação para poder ter um render legal. O que a gente está fazendo aqui agora é uma lâmpada sem luz externa, ela emitindo a própria radiação de luz azul, uma luz fria. Então todo o material ali em torno dela está refletindo o azul, tá? A gente tem vista por dentro da peça, né? Que é a abóboda da lâmpada. E tá aí fazendo render. Vai demorar uma caralhada, não sei nem quanto tempo, acho que mais 30 minutos de aula. Acho que é mais 30 minutos de aula. Eu sei que se chega algum momento aqui, ele vai rapidinho, tá? Mas isso aqui é o trampo de renderizar uma foto, tá? Imagina renderizar um vídeo. Isso aqui é só o primeiro frame que ele tá renderizando em 4K, tá? Depois, o meu vídeo tem 1000 frames, ele vai renderizar 1000 vezes igual isso aqui. Se ele demorar tipo 1 hora para renderizar um frame, imagina para renderizar tipo um vídeo de, sei lá, 40 frames, tá ligado? Então, isso é uma parte muito importante do render, que os modeladores eles melhoram o seu computador tipo, a níveis absurdos para essa etapa ser um pouquinho mais fluida, tá? Você pode ter o PC da NASA que for, o render sempre vai demorar e sempre vai puxar do seu processamento do seu computador, tá? Eu sei que uma imagem do Sullivan, tipo um vídeo de 5 minutos do Sullivan do Monstros S.A., que é aquele monstro cheio de pelo, demorava papo de 1 semana para renderizar, tipo, imagem de 5 minutos dele em tela, tá ligado? 1 semana para renderizar 5 minutos do Sullivan em tela, tá? Isso é mais ou menos o grau de complexidade da renderização, tá? Então, é isso que a gente tá fazendo. Foi 300, não tá nem na metade de 4K, tá? E já tá, tipo assim, aparecendo. Tá tudo granuladinho, mas esse granulado, quando bater 4K, ele vai desaparecer, tá? Eu acho, né? Então tem que esperar. Talvez se eu estivesse gravando, eu acho que iria mais rápido. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não. Então, beleza. Aquela lâmpada que a gente fez de uma forma, tipo, totalmente despretensiosa, que essa aqui, tá, o render ele faz em outra imagem, tá? Então você pode voltar aqui, tá? Fazer qualquer coisa, porque não vai atrapalhar o render aqui, tá? Então posso mexer aqui, ó. Tá lá, tá renderizando. Vou colocar aqui de cima. Tá renderizando o frame que eu tinha mandado renderizar aquele momento, tá? Então são duas janelas diferentes. Então essa lâmpada boba, que a gente não tem basicamente textura, não tem só tipo
um vidro, né? A gente tem uma texturazinha de metal e um materialzinho ali emitindo uma luz. Ela ficou dessa forma, tá? Na render realista, tá? Então a gente consegue tirar fotos realistas de coisas, por mais que elas não estejam totalmente modeladas da forma correta, né? Se vocês forem ver, aqui não tá legal. Tipo, tá triangularzinho, né? A lâmpada tá certa porque a lâmpada é dessa forma, mas não tem tantos detalhes assim que façam dela ser uma coisa muito cabulosa, né? Tipo, vocês estão vendo, ela tá bem quadrada. Mas na foto, como eu falei, o render engana bastante, né? Tipo, é saber usar o PBR. O PBR, ele é parte do processo de deixar a sua malha bonita, como eu tinha falado lá no começo, quando a gente começou. Falei assim, ó, vocês vão aprender a modelar, mas a gente tem que dar 200% na textura, tá? Então isso aqui faz parte do processo, tá? Qual que vai ser o exercício que a gente vai fazer para a próxima aula? Eu não quero que vocês deem um render ainda, porque é uma coisa que a gente vai ter que estudar um pouquinho a mais, tá? Eu só queria saber como é que vocês fazem o render, né? No F12 ou entrando lá. Mas eu gostaria que vocês colocassem um environment, né? Em torno dessa lâmpada. Só isso, basicamente, tá? E colocar, sei lá, a textura de vidro e a de emissão também, tá? Tipo, mas não precisa fazer o render, tá? O render ainda a gente tá muito cedo para começar a fazer, tá? Então eu quero só um environment, né? Que vocês podem pegar qualquer um daqui. A texturinha de vidro que vai estar no YouTube, como é que vocês colocam, né? Que é fácil, e a emissãozinha isso aqui que o Dylan falou, que é um filamento de tungstênio. Aqui nesse filamento de tungstênio eu queria que ele emitisse essa luz aqui, tipo um neon, né? Só isso mesmo. E ó, eu acho que não foi nem 10% da coisa. Ou foi 10%? Já passou 10%. Acho que foi uns 15%. Mas é isso. A aula é essa. E eu não vou fazer essa lâmpada chegar. Vocês estão vendo que tá sumindo o pixel, né? De pouquinho em pouquinho. Tudo isso que é granulado vai ficar liso totalmente. Mas é bem comum no Second Life mesmo vocês acharem textura que elas é granuladinha assim, ó. Você vai ver esse granulado. Pode reparar alguma coisa que você fala, caralho, que luz da hora. Se você for dar um zoom muito perto, você vai ver bem granuladinho. Aqui tava dando render da imagem, né? Nosso render 4K vai... Enfim, vai bem além, né? Mas é isso. Eu vou parar de gravar porque eu acho que não tem dúvida, né? Beleza, eu vou parar de gravar.